Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Massari. Nós vamos bater um papo hoje sobre estimativa em projetos ágeis. Eu recebo muita pergunta, como é que eu estimo em projeto ágil? Como é que eu faço? Então, eu quero tirar algumas dúvidas aí, esclarecer alguns mitos e emitir aí algumas opiniões para vocês, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando aqui com vocês uma pergunta que todo mundo, boa parte das pessoas me fazem aí essa pergunta, que é a seguinte. Vou compartilhar aqui o slide com vocês, que é a questão de, puxa, Vitor, como é que eu estimo alguma coisa com o escopo aberto? Como é que eu faço isso? Na verdade, o primeiro mito aí que nós precisamos quebrar é que não existe essa de escopo aberto, tá bom? O escopo é fechado. Ó, eu tenho funcionalidade A, B, C e D, tá? Estou dizendo que eu tenho essas quatro funcionalidades compõem o escopo do meu produto. Agora, nas funcionalidades A e B, eu consigo identificar alguns pacotes de trabalho maiores para entrega. E algumas entregas da primeira funcionalidade, eu consigo identificar, né? Aí sim, os meus requisitos mais detalhados. A questão é, puxa, Vitor, mas e a C e a D? Cadê as entregas? Cadê os requisitos detalhados? Na verdade, se eu estou lidando com risco e incerteza, como é que eu vou detalhar aqui a C e a D se eu não sei nem o comportamento da A? Se eu não sei nem se a A vai me gerar mudanças, se eu vou ter mudanças, se eu vou identificar novas entregas, se eu vou ter que tirar entregas, tá? Posso chegar à conclusão que a funcionalidade D não é mais necessária no decorrer do projeto, tá? Então, ou seja, você precisa conhecer apropriadamente o seu produto, que é a questão muito falada em backlogs ágeis, que é a questão do DIP, né? DIP, um pezinho aqui. DIP. O que quer dizer o DIP, né? Detalhado apropriadamente. Você detalha ele apropriadamente, e apropriadamente não é tudo, para depois você estimar, né? Primeiro você detalha apropriadamente, depois você estima. Ele é emergente, ou seja, ele não é um documento que nasce fixo, né? Ele é um documento que tem vida e ele deve ser, né? O principal de tudo em projetos ágeis é você fazer a priorização correta, tá bom? Então vai muito aí na linha do DIP, tá bom? Aí, só que eu escuto também de muita gente que, mas aí a minha estimativa vai ser ruim, minha estimativa não vai ser precisa, então eu realmente preciso, né, montar com diversas caixinhas. Então você vai desenhando caixinhas, e mais caixinhas, e mais caixinhas, e mais caixinhas. E vai desenhando caixa, quebra, deixa a sua EAP bem detalhada, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, né? Vamos fazer, né? Vamos pegar aquele meu desenho de funcionalidade, montar um roadmap aqui, uma EAP bem detalhadinha. Vamos lá, vamos quebrar, 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 quebrar. E na dúvida, vamos quebrar mais um pouquinho. Quebrar, 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 quebrar. Joia. Eu tenho o meu famoso aqui escopo fechado. Na verdade, não, né? Você tem a mesma situação anterior, só que num nível de detalhe muito maior. Qual o problema neste tipo de cenário quando você está lidando com um produto que tem risco e incerteza, um produto incerto? Quando você está lidando com um produto certo, né, não tem jeito, você tem que fazer isso para começar. Quando você está lidando com um produto incerto,
você tem dois grandes problemas aí, na minha opinião, tá? O primeiro é a palavra que ninguém gosta de ouvir em projeto, que é a temida mudança. Imagine depois você ter construído esse seu baseline bonito, perfeito, super detalhado, o seu cliente chega para você e fala: puxa vida, esqueci de um determinado requisito. Pronto, dá manutenção nesse baseline aí para eu ver. Então, né, ele torna-se custoso. A manutenção desse baseline torna-se custosa, tá? Uma manutenção custosa. O segundo problema é, mesmo você detalhando, quebrando os seus requisitos lá no começo, no nível de detalhe mais alto possível, detalhando, quebrando, não se esqueça nunca e jamais que nós estamos fazendo uma estimativa. Estimativa é diferente de adivinhação, precisão. Então, por mais que você detalhe, continua sendo uma estimativa. E uma estimativa, pessoal, por mais que você utilize técnicas matemáticas, estimativa paramétrica, por analogia, por mais que você use técnicas, né, a estimativa continua sendo um bom e belo chute. Então, chutar por chutar, você prefere chutar num cenário assim? Ou você prefere num cenário... Vamos pegar aqui, vamos voltar ao slide. Ou você prefere num cenário assim? Chute por chute, você vai chutar onde? Num cenário onde você gastou um longo tempo detalhando, onde você tem o nível, o grau de detalhamento suficiente. Ah, mas a minha estimativa muito detalhada será muito mais precisa do que essa EAP simplificada? Na verdade, não. Sabe por que não? Existe um gráfico aqui que eu vou desenhar para vocês, tá? Que aqui é tempo e aqui é a precisão. Tempo e precisão. Quando você começa a fazer uma... Opa, precisão. Quando você começa a fazer uma estimativa, ó, na linha do tempo, ó, quanto mais você vai gastando tempo, a subida é rápida, né? Depois chegou um ponto que você pode gastar, ó, ele se torna uma linha reta. Ó. Então você pode gastar todo esse tempo aqui estimando, a sua precisão, a sua eficiência, sabe, mesmo que você tenha estimado até essa linha do tempo aqui, ó. Vou deixar ela mais pintadinha, né? Ó, tá vendo? Olha que interessante, né? Então você gastou um baita de um tempo à toa. Você gastou um baita... Tudo isso aqui que você gastou, na verdade, é desperdício, né? Então lembra sempre do Lean, é desperdício. Tempo que você gastou estimando e você não aumentou a sua precisão. A precisão foi a mesma, tá? Então, ou seja, gaste o tempo certo. Tenha a quantidade de detalhes suficientes para estimar. E o suficiente não é o todo em caso de projetos com riscos e incertezas, é justamente onde se enquadram os projetos, a metodologia, os métodos ágeis, tá bom? Então, guarda isso aqui com bastante carinho para você não perder mais tempo, né? Estimando e não sendo preciso. Novamente, estimativa não é adivinhação, tá bom? Então, se alguém te questionar, mas você estimou 10 sprints e foram 12. Você diz que se você for adivinhar alguma coisa, você adivinha os 6 números mágicos sorteados toda quarta e todo sábado, tá bom? Então, não é adivinhação. Aí nós vamos aí para essa... Opa! Nós vamos aí para o slide seguinte, né?
justamente mostra essa variação e justamente diz que quanto mais você conhece, né? Repara aqui comigo, quanto mais você conhece sobre o produto, que na linha do tempo, né? Ó, mais a sua estimativa vai sendo refinada. Então, você tem um fator de ajuste. Quando você faz uma estimativa aqui logo no começo, se você falar que são 10 sprints, 10 iterações, pode ter uma variação para cima e para baixo, porque você está lidando com o incerto, né? Conforme você vai conhecendo, né, a sua estimativa, aliás, conforme você vai conhecendo mais sobre o seu projeto, mais refinada é a sua estimativa, tá bom? Poxa, Vitor, mas aí eu preciso passar um prazo para o meu cliente, eu preciso estimar um custo com base nisso, o que eu faço? Eu chuto? Não, você não chuta, né? Você usa uma tabelinha de apoio aqui, que ela é bem interessante. E ela leva em consideração 3 fatores muito importantes. Quanto tempo a equipe trabalha junto? O que a equipe conhece da ferramenta, das tecnologias utilizadas? O que ela conhece de métodos ágeis? É uma equipe que já conhece método ágil ou não? E o quanto ela conhece de negócio? Ela conhece pouco do negócio? Conhece muito do negócio? Né? O que é essa tabelinha aqui? Tá bom? Então imagine o seguinte, uma equipe que começou a trabalhar junto agora, está começando a trabalhar com método ágil, está começando a trabalhar na empresa, não é essa equipe não trabalhava no segmento que a empresa atua, vai jogar planning poker, fazer, estimar, story point, em hora, seja lá o que for. Vou falar que são 10 sprints. Na verdade, podem ser 2 sprints ou 18 sprints, né? Porque tem um fator de ajuste aqui, ó, que é 0,8. Ou seja, quanto mais conhecimento e experiência a equipe tem, menor torna-se esse fator de ajuste. Então, uma equipe que já trabalha aqui há mais ou menos quase um ano, né? Já conhece das ferramentas da parte técnica, conhece de método ágil, conhece bem no negócio. Essa variação aqui é de 0,2. Você tem uma incerteza ainda com relação à experiência da equipe, né? Que é maior que 3 meses e menor que um ano. Daqui para baixo está errado, tá? Porque na verdade seria maior que um ano, né? Uma equipe que trabalha mais de um ano, chega aqui, né? Mais de um ano, experiente em ágil, experiente no negócio, se falar que são 10 sprints, a chance de ser realizado em 10 sprints é muito grande, a variação é praticamente zero. Só pode ter variação se no meio do caminho tiver inclusão de escopo, mudanças, né? A mudança gera impacto no baseline, não tem jeito, tá bom? Mas aquela estimativa inicial da equipe, se seguida desde o começo, dificilmente vai sofrer alguma variação, tá bom? Agora nós vamos para o segundo fator, que é o seguinte, poxa, Vitor, legal, isso aqui funciona quando eu tenho que dar o prazo para o meu cliente. E quando o meu cliente já me dá o prazo, né? Ou seja, para atender uma norma legal, para atender uma condição de mercado, um lançamento, uma data, um marco que é de lançamento do produto, como é que eu faço, né? Então aqui é um pouquinho diferente, tá? Nesse cenário aqui que a gente conversou, nós temos aqui, né? Nós temos aqui incerteza, nós temos chamado aqui, nós temos um buffer, né? Aqui nós temos um buffer, que ele pode ser, esse buffer aqui é tanto de tempo quanto de custo, né? Eu tenho um buffer aqui de tempo e de custo. Eu tenho a minha incerteza. Então, a minha incerteza é o meu fator de ajuste, né? Então, o meu fator de ajuste é o meu buffer de tempo e custo. Se eu tenho um paredão aqui, então agora aqui vamos desenhar um paredão vermelho, né? Vamos desenhar uma linha vermelha aqui. Aqui eu tenho meu paredão vermelho, tá certo? Eu não posso ultrapassar o meu paredão vermelho. Então, eu não posso ter um escopo que ultrapasse esse paredão, certo? Não posso ter. Então, se eu não posso ter, eu tenho que fazer caber, certo? Como é que eu faço ele caber? Ah, é aumentar o tamanho da equipe, é aumentar custo? Não, né? Na verdade, aqui é onde você torna o escopo flexível, né?
Aqui sim. Ou seja, você elimina funcionalidades que não possuem tanto valor, tá bom? Aqui você dá uma priorização em coisas de valor, né? Então aqui, ó, priorizar, tá bom? Nesse cenário aqui, é muito importante priorizar, fazer a coisa certa, tá? Porque o muro, você não vai derrubar o muro. Ao mesmo tempo, você não pode cair naquela cilada, né? De escopo, tempo e custo, de querer aumentar o custo, né? Então, vamos aumentar o tamanho da equipe, vamos fazer hora extra. Não, né? Na verdade, você tem que trabalhar aqui. E geralmente é mais difícil, porque aqui é fácil, né? É fácil você abrir a carteira, contratar gente, falar para o pessoal ficar até mais tarde. Agora, isso aqui exige pensar, né? Exige o mindset ágil, né? Sempre falo, eu trabalho com Scrum. Tá bom, não significa que você é ágil. Se você trabalha com Scrum e faz isso, né? Torna suas sprints cheias de horas extras e não está pensando no escopo, você não é ágil, tá bom? Ágil é aqui no mindset. O que é importante nesse cenário que eu desenhei para vocês, tá? Nesse cenário, eu também tenho que ter um buffer, tá bom? Então, eu também tenho que ter um buffer. Não posso trabalhar aqui na emoção. Então, se esse aqui é o meu paredão, imagina o seguinte, eu tento traçar as funcionalidades assim essenciais, primordiais para o produto, não até chegar no muro. Ó. Eu tento deixar aqui, ó. Tá vendo? Uma sprint antes, ou uma sprint meia antes, tá bom? Eu tento deixar aqui um buffer, tá? Ops, não é uma linha que eu queria desenhar. Deixa eu mudar a cor, ficou ruim esse amarelo aqui. Vamos desenhar um roxinho aqui. Né, ó, eu tenho aqui, eu vou ter um buffer, um feature buffer, né? Um buffer de funcionalidades. Por que o buffer de funcionalidades? Imagina o seguinte, o cliente identificou mudança. Eu corro o risco de deixar alguma funcionalidade primordial de fora, né? Então, eu tenho um espaço para trabalhar com mudanças, com possíveis problemas, com possíveis riscos, tá bom? Então, nunca trabalhe até o limite do prazo. Priorize sempre tentando deixar uma sprint e meia. Essa sprint e meia aí que sobrar, ou você vai trabalhar com mudança, ou, melhor ainda, né? Aí o cliente vai ficar bem feliz. Se você chegar para ele e disser o seguinte, senhor cliente, sabe essa linha aqui? Sabe essa linha aqui que ficou de fora? Essas funcionalidades, que esses desejos ficaram de fora? Sim, nós conseguimos trazer algumas coisas para cá, ou seja, deixar o produto não só com as funcionalidades principais, né? Não só com os must-haves, né? Não só com os must-haves ou mesmo o MVP, e sim algumas funcionalidades aqui, né? Por exemplo, should have, né? Algumas should have, ou mesmo já alguma perfumaria, né? Algumas funcionalidades could have, tá bom? Então, para projetos com prazo ou custo fixo, você tem um paredão, trabalhe, priorize, saiba priorizar, saiba fazer a coisa certa e tenha um buffer de funcionalidades. Tem um buffer para ou esticar, para você trabalhar com mudança, ou mesmo para você antecipar coisas que acabaram ficando de fora ou ficariam aí para um segundo release, tá bom? Com tudo isso que eu falei para vocês, para a gente encerrar, é possível fazer estimativas em projetos ágeis, sim, numa boa, tá certo? Então, por isso, eu tenho um pouquinho de restrição, tomo um pouquinho de cuidado quando eu vejo falar sobre isso aqui, ó. Hashtag no estimate. Na verdade, você consegue estimar, você consegue dar respostas, tá bom? A questão no método ágil é você conhecer, ter um nível de detalhe suficiente para dar essa resposta. Ou seja, não estar num nível tão, né, vamos desenhar a curva aqui de eficiência, tão imaturo, que aqui você vai ter uma variação muito grande, mas ao mesmo tempo não gastar
2, 3, 4 meses estimando, sendo que aqui em 2 semanas a sua estimativa já começa a ser precisa, tá bom? Então, por isso que eu tenho uma certa restrição com relação a isso aqui. O no estimate, eu tenho uma opinião muito bem formada. Você imagina o seguinte, você tem conta, né? Você tem conta no banco, você recebe, né, o seu salário, ou se você é consultor, você recebe o seu prolabore aí mensal, né? Você sabe que você tem esse dinheiro para gastar, certo? Você gostaria de comprar mais coisas que te agregassem valor. Então, por exemplo, o que agrega valor para o Vitor? O que agrega valor para o Vitor é ter um MacBook. O Vitor não tem um MacBook, certo? Por que o Vitor não tem um MacBook? Porque ele não entra renda suficiente para ele ter um MacBook. Mas se eu pensar só na entrega de valor, eu vou comprar um MacBook e depois eu vou dar um jeito de pagar. Então, você faria isso? Puxa, não. Então, a questão do no estimate é a mesma coisa. Na minha opinião, você dá um cheque em branco para a empresa. Então, ou seja, a empresa vai pagando até entregar valor. Não acho que seja bem por aí. Então, assim, se você não faz isso na sua vida, na sua finança pessoal, por que você quer que a sua empresa faça isso? Ah, mudança de cultura. Então, mude a sua cultura. Compre o seu MacBook e depois dê um jeito de pagar. Mas é a minha opinião, tá? Não estou aqui. Existem umas correntes que defendem, eu particularmente não gosto, não defendo, mas, de novo, não existe o certo e o errado. Existe aquilo que dá certo no seu projeto. Se você trabalha com isso, está feliz, está dando certo, sua empresa está feliz, está dando certo, bom para todos. Eu nunca vi. Então, quem já viu, por favor, compartilhe algum caso real, né? Não só filosófico, mas real, que a gente estou sempre disposto a rever conceitos, tá bom? Bom, pessoal, esse era o nosso papo sobre estimativas. Espero que vocês tenham gostado e deixem aí o seu feedback, a sua opinião, sua sugestão aí com relação à sua forma aí de fazer estimativas, pessoal, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço.